Amém, boa noite, graça e paz a todos. Como a Roseni comentou, vocês são corajosos e vencedores por já estarem aqui, porque a chuva que caiu, ao menos nessa região, foi assustadora. No período da tarde, nós, por um momento, pensamos que não teríamos condições de ter esse encontro com tanta água que caiu aqui na região da Ibabe. Para vocês terem uma ideia, esse nosso estacionamento aqui, primeiro, tinha água até o joelho. E água entrando por esse auditório, e foi incrível perceber como depois ela foi se acalmando. E como talvez isso mostre a nossa vida. Ela sempre tem momentos onde a gente acha que vai parar, que a água subiu demais. Mas sem explicar, uma hora a água vai baixando e a vida vai voltando e nós vamos entendendo que é possível continuar. Mas não é sobre isso que eu queria te falar, mas obrigado por vocês estarem aqui, apesar da chuva, e é uma enorme alegria estar aqui com vocês nos celebrando. Eu não tenho dúvida que esse é um dos ministérios mais incríveis e estratégicos da Ibabe. Eu concordo muito com o que a Roseni falou, e sei que não é uma fala só dela, mas talvez de toda a equipe, que esse é um ministério que poucas igrejas têm coragem de ter e de abrir as portas. E para nós da Ibabe é uma alegria, não é ter coragem, é um privilégio ter um ministério como esse na Ibabe, com uma equipe tão extraordinária como a equipe que é hoje do Celebrando, e com vocês. Então, por conta de tudo isso, é uma enorme alegria eu estar aqui com vocês nessa noite e compartilhar um texto e conversar um pouco com vocês sobre esse tema que eu escolhi, que são amizades espirituais. E por isso eu queria então te convidar a abrir as Escrituras Sagradas, abrir a Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Se você trouxe a sua Bíblia, ou se você tem ela no seu smartphone, no seu tablet, eu quero te convidar a abrir comigo, para que você acompanhe essa leitura desse texto do Evangelho de Marcos, capítulo 2. E eu vou ler a partir do versículo 1, onde o texto das Escrituras Sagradas diz o seguinte: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado
pelo seu cuidado conosco nessa noite. Obrigado pelo seu cuidado conosco em toda a nossa vida, em todas as nossas noites, assim como em todas as nossas manhãs e em todos os nossos dias. Obrigado por ser o Senhor das nossas vidas, o Senhor que cuida de nós. E queremos pedir a esse Senhor que fale ainda mais conosco essa noite, que toque ainda mais nas nossas vidas, que nos faça perceber ainda mais essa sua presença aqui entre nós nessa noite. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, e que nós fazemos e entregamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. É interessante perceber que nós somos pessoas que vivem cada vez mais com gente à nossa volta. Nós vivemos cada vez mais com pessoas à nossa volta. Em todos os lugares que nós vamos, em todos os lugares que nós estamos, em qualquer relação que nós desenvolvemos, nós temos pessoas à nossa volta. E a sensação que nós temos é que parece que não é quase que possível mais viver de maneira solitária. Não é possível quase que mais estar a sós. Não é possível ser um solitário, ser um isolado, porque em todos os lugares que nós vamos, em todos os lugares que nós estamos, nós temos pessoas à nossa volta. Pessoas e mais pessoas. Pessoas novas que se aproximam e chegam perto de nós. Mas por outro lado, é assustador perceber que apesar de lidarmos e de nos relacionarmos com pessoas cada vez mais novas, pessoas que se aproximam, é assustador perceber como cada vez mais, apesar desse cenário, nos sentimos solitários. Cada vez mais lidamos com uma solidão. Cada vez mais estamos no meio de uma multidão, mas sozinhos. Estamos com gente nova, mais gente que se aproxima, mas que parece que não nos tira de uma solidão, de um isolamento, de uma falta que nós temos de encontrar não apenas pessoas, mas amigos. Amigos que se tornam irmãos. Amigos que nós podemos confiar. Amigos que estão conosco em qualquer momento, a qualquer momento. Nós vivemos com multidões, no meio de multidões, lidamos com multidões, mas as multidões não nos oferecem amigos. Nós estamos rodeados e cercados por gente cada vez maior, que às vezes até nos assusta, mas continuamos sozinhos, sem ter uma relação. Mesmo quando estamos nos relacionando, a solidão ainda está presente. Mesmo quando estamos com muita gente, voltamos sozinhos, sem preencher, sem nos completar, sem nos oferecer uma companhia. Porque ter gente, estar em uma multidão, nem sempre significa ter um amigo espiritual. Ter pessoas à nossa volta, nas ruas, no trabalho, nas igrejas, nas casas, nem sempre tem significado ter amigos espirituais, companheiros, irmãos que estão ao nosso lado. Nesse texto que eu li com vocês, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, nós vemos Jesus em uma casa na cidade de Cafarnaum. Jesus já havia começado o seu ministério, Jesus já
tinha uma fama, as pessoas já o procuravam, as pessoas já queriam ir ao seu encontro, as pessoas já queriam estar perto dele para conhecê-lo, para entender quem ele era, para saber o que ele estava oferecendo, para entender o que ele tinha de novo. Mas um pouco antes do capítulo 2, nós vemos que Jesus estava com essas multidões, até que em um determinado momento, no capítulo 1, o texto diz que ele se retira para ter um tempo sozinho em oração, para ter um deserto, para estar sozinho, completamente sozinho. E o texto diz que enquanto ele está ali sozinho, um dos seus discípulos o encontra e diz: Mestre, as multidões, as pessoas estão chegando, e elas querem estar com você, e elas querem conhecer você, e elas querem te tocar. Mestre, volte para lá. E é interessante, porque Jesus diz: reúna os outros, porque nós vamos sair daqui. E eu imagino a cabeça desse discípulo: mas Senhor, as pessoas estão vindo até você. E ele diz: nós temos que ir a outros povoados, nós temos que passar por outras regiões. O que mostra algo muito interessante, porque mostra que talvez para Jesus não importava a quantidade, mas importava a qualidade das relações. Não importavam quantos estavam querendo ir ao seu encontro. Importava o que realmente eles queriam com ele. E o texto diz que então eles saem. E passado alguns dias, eles chegam novamente à cidade de Cafarnaum, que é o texto que nós lemos. Eles chegam àquela cidade e Jesus para em uma casa, Jesus entra em uma casa, Jesus fica em uma casa. E quando ele entra naquela casa, o texto diz que uma multidão entra naquela casa. Uma multidão se aproxima para querer então estar perto daquele homem, para querer conhecer aquele homem, para poder ser curado por aquele homem, para poder tocar naquele homem, para poder ouvir aquele homem. Mas enquanto aquela casa está cheia, Jesus está com eles. O texto diz que existia um paralítico que tentava entrar naquela casa. Um paralítico que queria ter um encontro com Jesus. Um paralítico com 4 homens, com 4 amigos, com 4 irmãos que acreditaram na oportunidade de levar aquele homem ao encontro de Jesus. Mas o texto diz que eles chegaram naquela casa, mas eles não conseguiram entrar por aquela casa. Eles chegaram naquela casa, mas as pessoas que estavam com Jesus não abriram espaço para que um paralítico entrasse. Eles chegaram àquela casa, mas os seguidores de Jesus, as pessoas que estavam ao lado de Jesus, não viram, não notaram, não prestaram atenção que existia um homem que precisava entrar naquela casa. E aí eu abro um parênteses, porque eu acho extraordinário perceber o quanto essa cena, apenas essa cena, mostra a realidade que nós vivemos. Pessoas que seguem a Jesus, seguidores de Jesus, pessoas que teoricamente estão ao lado de Jesus, mas que não conseguem abrir espaço para que outros se aproximem de Jesus. Pessoas que estão aos pés de Jesus, mas que não conseguem olhar para trás e notar que existem alguns enfermos, alguns esquecidos, alguns invisíveis, que precisam entrar, mas que ninguém está abrindo espaço para que eles entrem. Pessoas que precisam entrar para se aproximar, mas os seguidores não estão percebendo e não estão abrindo espaço, as portas,
para que essas pessoas entrem. E é muito triste notar como essa realidade daquela cena, daquela história, é muitas e muitas vezes a nossa realidade. Porque nós estamos vivendo, querendo cada vez mais estar próximos de Jesus. O que é incrível, mas nós nem sempre estamos percebendo que às vezes ser um seguidor de Jesus não é necessariamente estar grudado nele, mas ser um seguidor de Jesus é abrir espaço para que alguém esteja ainda mais perto do lugar aonde nós estamos. Nós não estamos percebendo as pessoas que estão atrás de nós. Nós não estamos enxergando quantas pessoas estão clamando por ajuda, porque nós estamos acreditando que precisamos estar o mais perto possível de Deus, sem abrir espaço para que ninguém se aproxime. Nós não estamos fazendo isso com os desconhecidos, que nós nunca encontramos, e talvez não estamos fazendo isso com esses desconhecidos, porque chegamos ao ponto de não fazer isso nem com os conhecidos, nem com aqueles que estão ao nosso lado todos os dias, nem com aqueles que vivem conosco, nem com aqueles que nós chamamos de irmãos, de pai e mãe, de filho e filha, de amigo. Nós não estamos enxergando essas pessoas. E não enxergamos às vezes por uma suposta busca por uma santidade de estar mais próximo, mas as pessoas estão atrás de nós, gritando por socorro, gritando para que alguém abra espaço para que elas possam entrar, mas nós não estamos ouvindo e enxergando. Os livros estão mostrando isso nas histórias que nós estamos lendo. As músicas que nós escutamos hoje em dia são músicas que estão cantando essa realidade de o quanto nós nos tornamos cegos, que não enxergamos os outros. Os filmes estão mostrando cada vez mais enredos, histórias que mostram exatamente essa realidade. Eu lembro de um filme que eu vi que mostrou e me impactou muito, que mostrou exatamente essa realidade, que é um filme não tão novo, que talvez os mais novos aqui talvez nem tenham visto, mas é um filme que me marcou muito e que se chama Clique. Quantos aqui já viram esse filme? Quem não viu, depois anota aí e assiste hoje, se possível. Que é um filme muito interessante, que talvez em um primeiro momento você assista muito mais como uma comédia, para dar risada, mas que nos mostra uma realidade muito parecida com a nossa. Porque é um filme de um homem casado, com uma mulher linda, com um casal de filhos lindos, mas um homem que não conseguia mais enxergar as pessoas à sua volta. Não conseguia enxergar e entender a sua própria realidade, a ponto de em um momento ele estar completamente cego, e ele não consegue perceber qual é o controle da sua televisão. Ele não sabe se o controle é o do ar, se é o do som, se é o do DVD, se é o da TV, e ele fica maluco. E ele sai da sua casa e vai até uma grande loja para encontrar um novo controle remoto. E quando ele entra nessa loja, ele encontra um cientista maluco que o mostra um controle remoto novo, universal, que iria resolver todos os problemas da sua vida. Mas o que ele não sabia é que esse controle novo, universal, ele se moldava às suas escolhas. A cada escolha, aquele controle criava um ritmo para a vida dele. A cada escolha de sim ou não, isso se tornava automático na sua vida. E é incrível os poderes que ele consegue através desse controle. Mas tem uma cena nesse filme que me marcou muito, pois me mostrou muito essa nossa realidade. Uma cena mais para o final,
onde aquele homem que se chamava Michael está no prédio da sua grande empresa, uma multinacional, na qual ele era o presidente. E ele está no último andar desse prédio, na sala do presidente, até que o seu pai entra por aquela sala. Ele está sentado na sua mesa, com o seu computador, com a cabeça baixada, trabalhando. E o seu pai entra por aquela sala e diz: filho, faz tempo que a gente não se encontra. O que você acha da gente sair essa noite e conversar um pouco e tentar entender o que está acontecendo? E aquele homem, Michael, ele não consegue levantar a cabeça do seu computador. O seu pai diz: filho, o que você acha da gente então ir em um barzinho e tomar alguma coisa, e dar risada, e ver algum jogo? E aquele homem continua com a cabeça baixada, sem olhar o seu próprio pai. E o pai então faz a última tentativa, ele tira uma moeda do bolso e diz: filho, você lembra da mágica que o papai faz desde quando você era criancinha? O que você acha da gente brincar com essa mágica hoje? E aquele homem continua sem levantar a cabeça para o seu próprio pai. E o que ele não sabia é que naquela noite o pai dele voltaria para casa. E o pai dele teria um infarto e morreria. E a cena que mais me marca é aquele velório, naquele cemitério. Michael vendo de cima, afastado de todo mundo, a sua família, a sua ex-esposa, os seus filhos grandes, a sua mãe, e ele chorando, tentando entender o que ele tinha feito da sua vida. Até que o cientista aparece ao seu lado, e ele diz para aquele cientista: o que você fez com a minha vida? O que você fez comigo? E aquele cientista diz: eu não fiz nada. As suas escolhas fizeram a sua vida chegar até aqui. Eu não fiz nada. Você escolheu não enxergar, não escutar as pessoas que estavam à sua volta, as pessoas que estavam atrás de você. Você escolheu não dar voz e não perceber ninguém à sua volta, porque você só quis enxergar você mesmo. E é assustador como nós muitas vezes estamos vivendo assim. Estamos vivendo acreditando que as multidões que nos cercam estão resolvendo uma solidão e um isolamento, mas essas multidões não estão nos fazendo enxergar as pessoas, não estão nos fazendo escutar as pessoas, e não as pessoas desconhecidas, nem mesmo as mais queridas e importantes e especiais das nossas vidas, nem mesmo aquelas que muitas vezes dormem na mesma cama conosco, nem mesmo aquelas que dormem no quarto ao lado e que nos chamam de pai, nem mesmo essas nós muitas vezes estamos escutando, por escolhas que nós estamos fazendo, por escolhas que nós fizemos há algum tempo. Mas esse texto é incrível, porque esse texto do Evangelho de Marcos mostra Jesus naquela casa, mostra Jesus com uma multidão à sua volta, mostra Jesus em um lugar que não cabia mais ninguém, mas então surge um paralítico com 4 homens, com 4 amigos. Um paralítico que tenta entrar em um primeiro momento e ninguém permite, até que então os seus amigos encontram uma saída. Os seus amigos decidem subir uma escada e levar esse homem por um telhado. As casas antigas na Palestina eram casas que sempre, na sua maioria, possuíam uma escada do lado de fora. Eram casas que metade tinha telhado e metade era uma laje aberta.
E por isso, muito provavelmente, aqueles homens usaram essa escada para levar aquele amigo. Mas pensa no trabalho de estar com um paralítico em uma maca, subindo em uma escada. Pensa em um trabalho de medir exatamente aonde aquela maca teria que descer. Porque com certeza, se aquela maca descesse um pouco afastado de Jesus, aquelas pessoas não aceitariam aquele homem, porque elas nem abriram espaço para ele entrar por uma porta. Imagina ele atrapalhar descendo pelo teto. Imagina o trabalho desses homens. Imagina aquelas pessoas dentro, de repente, perceberem um homem descendo. Imagina você aqui agora, com esse auditório lotado, com gente para todos os lados, e de repente você olha para cima e vê um homem descendo por uma maca. Não é um homem descendo de rapel, não é um homem pulando com um cinto de... Não, um homem descendo por uma maca e parando aqui na frente. E o texto diz que aqueles amigos fizeram isso. Aqueles amigos desceram aquele homem. E é extraordinário, porque o texto diz que quando aquele homem desce, Jesus vê a fé deles. A fé deles. E então diz: filho, os seus pecados estão perdoados. A fé deles: filho, os seus pecados estão perdoados. E eu sempre gosto de imaginar como é que seria se nessa situação, se nessa história, não existissem os fariseus e os mestres da lei. Porque o texto diz que Jesus perdoa os pecados. E por conta da indignação dos religiosos, que dizem: quem é esse homem que quer perdoar pecado? Quem é esse homem que quer ser Deus? Quem é esse homem que acha que pode fazer o que só Deus pode fazer? Por conta disso, Jesus responde: por que vocês estão assim? O que vocês acham que é mais fácil? Perdoar os pecados ou levantar esse homem da sua maca? Ou mandar que esse homem se levante e ande? Então, para que vocês saibam quem eu sou, a autoridade e o poder que eu tenho, filho, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Mas essa história, essa passagem, nos mostra pelo menos 3 grandes lições que eu gostaria de deixar com vocês nessa noite. Primeiro, que essa passagem nos mostra que existe uma fé coletiva. Porque eu acho lindo o cuidado que o evangelista teve de colocar que Jesus viu a fé deles. Jesus não viu a fé do paralítico. Jesus não viu a fé dos amigos. Jesus viu a fé deles. Existe uma relação entre amigos espirituais que fazem com que as pessoas enxerguem a fé nossa, que fazem com que as pessoas possam perceber que existe uma única fé que é nossa, que não é só dele, que não é só minha, que não é só dela, a fé deles, a fé deles. Amizades espirituais nos oferecem a possibilidade de viver uma fé que é nossa, que não é minha, é nossa. Mas esse texto também nos mostra que para ser amigo que compartilha a fé, para ser amigo que sinaliza uma fé que é nossa, não é necessário ser igual.
E isso desconstrói muito da lógica da nossa cabeça. Porque nós sempre acreditamos que para ser nosso amigo, a pessoa tem que ser igual a nós. Que para ser um amigo, nós temos que ser praticamente idênticos. Tanto que é comum escutarmos, vocês são muito parecidos, parecem até irmãos, então é muito bom, nós somos amigos. Não, não é só assim que se desenvolve amizades. Porque aqueles homens, eles não eram iguais. Eles tinham pelo menos uma grande diferença, que com toda certeza fez com que eles se tornassem e tivessem hábitos, costumes completamente diferentes, porque eles tinham uma grande diferença. Um estava em uma maca e vivia em uma maca, e os outros, eles não eram iguais. Mas o texto deixa claro que uma amizade espiritual, que nos faz viver uma fé nossa, não é feita por pessoas iguais. É também com pessoas diferentes, pessoas que carregam defeitos diferentes, pessoas que carregam coisas boas, pessoas diferentes. Mas nós vivemos em uma sociedade, e infelizmente isso tem se tornado cada vez mais forte, que nós só queremos estar com pessoas iguais. Qual o time que você torce, que eu vou ver se eu vou ser seu amigo? Qual o partido que você escolheu, que eu vou ver se eu posso ser seu amigo? Qual a igreja que você escolhe? Qual a fé que você tem? Qual é o seu jeito de família? Qual a sua escolha sexual? Nós queremos encontrar o que nos faz ser iguais. Mas uma amizade não é feita apenas por pessoas iguais. Uma amizade espiritual, que a fé é possível ser vista, é também uma amizade de pessoas diferentes. Pessoas que às vezes têm um jeito completamente diferente, mas que encontra a capacidade de se tornar amigos. Amigos. Mas o terceiro ponto e último que eu gostaria de deixar com vocês, é incrível e lindo perceber como, especialmente esses 4 amigos que tiveram esse grande trabalho, entenderam que eles poderiam abrir mão de ganhar algo teoricamente melhor para cada um deles, para viver algo muito melhor para todos eles. Porque pensa que esses 4 homens, eles poderiam e quase que deveriam aos nossos olhos, ter chegado mais cedo naquela casa, para encontrar o melhor lugar, para ficar aos pés de Jesus. Ter ido até aquela casa na noite anterior, talvez, assim que escutaram a informação que Jesus ali estaria, para entrar e ter um lugar VIP, e ter um lugar próximo ao palco, e ter um lugar onde, ao terminar aquela fala, eles poderiam tirar uma selfie com Jesus, um lugar onde eles poderiam levar um livro para Jesus assinar, um lugar onde eles poderiam sentir a fala de Jesus perto, tocar em Jesus. Então, esses homens, eles abriram mão de ganhar algo melhor individualmente, para viver o melhor para eles, porque eles entenderam que vale mais a pena viver o eles do que viver apenas o eu. Imagina a alegria daqueles homens quando viram aquele amigo levantando daquele lugar, pegando a maca, o objeto que ele teve que usar durante tantos anos, como objeto de vergonha, que limitava, que não fazia ele entrar em todo. Imagina a alegria em ver aquela maca nas mãos. E aquele homem tendo que pedir licença para uma multidão que não havia deixado ele entrar, para que ele pudesse sair andando. Imagina a alegria. Uma alegria
de quem experimenta algo que não é só de um ou para um, mas que é algo para eles. Acontece que nós estamos vivendo em uma sociedade, em um momento, onde cada vez mais queremos apenas o que é para nós, o que é para mim, o que eu vou ganhar com isso. E nós estamos esquecendo que existe uma alegria muito maior por uma fé que é compartilhada, por uma diferença que não nos faz ser idênticos, mas que nos une e que nos faz experimentar a verdadeira amizade, a amizade espiritual, a amizade que nos traz alegria de em cada hora um ser abençoado, em cada hora um abençoar o outro, em cada hora um partilhar o que tem com o outro. Mas para que a gente possa viver isso, nós precisamos nos libertar desse individualismo que nós carregamos cada vez mais forte. Desse individualismo que nos faz viver no meio de multidões, mas como pessoas cada vez mais sozinhas. No meio de pessoas cada vez maiores, em um número cada vez maior, mas que cada vez nos dá a certeza que estamos sozinhos e isolados. Isso me faz lembrar de uma história que eu queria contar para terminar. Uma história que eu vivi nesse mês de janeiro, no meu período de férias com a minha família. Nós viajamos, eu, minha esposa e meus 3 filhos. Tenho a Luísa de 7 e Davi e Isabela com 2 anos e meio. E em um dos dias nas nossas férias, nós fomos em um parque de diversões. E nós estávamos naquele parque, e aquele parque, ele tinha praticamente apenas brinquedos para a Luísa, minha filha mais velha, de 7 anos. Brinquedos até que um pouco mais radicais, e que eu, em um primeiro momento, duvidava que ela teria coragem, mas que ela foi com a maior coragem do mundo e com a maior alegria do mundo. E a Luísa passou praticamente todo dia indo em brinquedos ou comigo ou com a Drica, minha esposa, porque Davi e Isabela não podiam entrar. E era montanha-russa, e era carro de água, e era tudo radical, tudo que fazia ela sair vibrando de alegria. E quase que no final daquele dia, naquele parque, nós encontramos um brinquedo, uma montanha-russa, que não era nada radical, que não tinha nada de dar susto e de nada, mas que todos poderiam ir. A família inteira poderia entrar e ir juntos naquele brinquedo. E nós fomos. E nós terminamos o brinquedo e praticamente em seguida saímos daquele parque. E quando nós estávamos no carro, eu comecei a perguntar: o que foi mais legal nesse dia? O que mais marcou você nesse dia? E cada um ia falando. Até que eu perguntei: qual foi o brinquedo mais legal para vocês nesse dia? Qual foi o brinquedo que você, quando voltar aqui, vai ter que repetir? E a Luísa logo pegou a palavra e disse: eu quero falar. E eu falei: então diz, filha, qual foi o brinquedo mais legal para você nesse dia? E ela falou: papai, o mais legal foi a última montanha-russa. Aí eu estranhei, tentei perceber se ela estava brincando pelo retrovisor. E ela repetiu e disse: a última montanha-russa foi a mais legal de todas. E aí eu falei: mas filha, e aquela outra que você foi, que você saiu dizendo que você queria voltar 10 vezes? E aquele carrinho que você se molhou na descida e que você disse que teria que repetir e que ia cancelar o brinquedo? E todos os outros radicais? E ela disse: papai, ter ido com os meus irmãos
e toda a nossa família junto. Foi o mais legal de tudo nesse parque. Papai, ter ido com os meus irmãos, ter vivido um brinquedo com os meus irmãos, foi mais legal do que todos os outros, que eram muito mais legais, mas que não ofereceram meus irmãos. E eu acho que a Luísa me ensinou muito, como ela sempre me ensina. Como o Davi e a Isabela sempre me ensinam. E eu não canso de repetir e de lembrar que os meus filhos são as pessoas que mais me ensinam a ser uma pessoa um pouquinho melhor. Os meus filhos, a minha casa é o lugar onde mais eu aprendo o quanto eu estou distante, mas o quanto eu entendo que é possível. Mas nessa história que eu vivia 1 semana e meia, a Luísa me mostrou talvez alguns sinais do que esse texto nos mostra, mas alguns sinais do quanto nós não estamos vivendo. Porque nós estamos vivendo com pessoas e com multidões, e estamos ao lado, aos pés, dentro das casas, aonde acreditamos que Jesus está. Mas, meu irmão e minha irmã, existem pessoas gritando do lado de fora, pedindo, nos deixem entrar. Eu preciso de amigos, eu preciso de pessoas que abram espaço, eu preciso de pessoas que me levem pelo telhado, porque eu não aguento mais viver em uma maca. Mas algo ou alguém nos fez acreditar que nós temos que estar o mais perto possível, e o mais perto possível significa fisicamente, e nós não estamos abrindo espaço para essas pessoas. E talvez algumas dessas pessoas, inclusive, estejam aqui agora sentadas conosco. Talvez nós possamos ser algumas dessas pessoas nessa noite. E a minha oração é que nós possamos abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para entender o quanto nós podemos dar passos para trás ou para o lado, para que outras pessoas experimentem, para que dessa forma nós possamos nos alegrar mais e viver a experiência de ter uma fé que não é minha, que não é sua, mas que é nossa. Uma fé que é nossa, com pessoas que não são iguais e que não precisam se tornar iguais, que podem continuar sendo diferentes, mas pessoas que escolheram abrir mão do que é meu para viver o que é nosso em amizades espirituais. E a minha oração é que você abra os seus olhos e os seus ouvidos para encontrar essas pessoas aqui, mas fora daqui. Que você abra os seus olhos e os seus ouvidos para avaliar se essas pessoas não estão dentro das suas casas. Que Deus coloque no seu coração nomes e pessoas que talvez ficaram esquecidas para trás e que chegou o dia de trazê-las de volta para a vida, com a maca, para que elas possam levantar. Mas eu oro ainda mais para que, se você está aqui e é um desses paralíticos, e é uma dessas pessoas que precisa ser encontrada, que precisa ser vista, que precisa ser escutada, que nessa noite Deus coloque pessoas ao seu lado, que nessa noite você seja visto, que nessa noite você seja escutado, para que a gente não viva em auditórios que estão cheios, mas para que a gente viva lugares que desenvolvem amizades espirituais, para que dessa forma a nossa fé seja vista, não apenas aqui, mas por onde nós passarmos, e que Deus nos abençoe ainda mais. Eu queria orar com vocês agora, e depois passo a palavra para a Roseni, mas eu queria te dar um tempo em silêncio, um tempo de reflexão, um tempo de autoavaliação,
Um tempo onde você possa avaliar quem talvez você seja nessa história. Avaliar se talvez você se encontre mais como um da multidão. Avaliar se talvez você se encontra como um dos amigos espirituais. Ou avaliar se talvez você se encontra como um paralítico. Avaliar quem talvez seja você hoje. E ao avaliar, eu queria te lembrar, se é que você não se lembra, que aquele homem que estava naquela casa, que aquele homem que reuniu aquela multidão naquela casa, que aquele homem que perdoou pecados e curou aquele paralítico, se encontra aqui hoje. Se encontra exatamente aqui hoje. E não importa quem você seja, Ele está disponível para te encontrar essa noite. Não importa com quem você se pareça, Ele está disponível para te encontrar aqui essa noite. Senhor, obrigado. Obrigado pela sua presença nessa noite. Não apenas nesse prédio, mas especialmente em nós. Obrigado por essa sua presença. E ajuda-nos a, em primeiro lugar, abrir cada vez mais os nossos ouvidos e os nossos olhos para escutar e enxergar as pessoas que estão à nossa volta. Ajuda-nos a nos libertar desse individualismo e dessa bolha que nós criamos e que nos faz viver em meio a muitos, mas completamente isolados e sozinhos. Ajuda-nos, inclusive, a escutar e enxergar, em primeiro lugar, as pessoas mais especiais das nossas vidas. Pessoas, inclusive, que não são parecidas conosco, que o fato de ser familiar não necessariamente nos faz parecidas com elas, mas ajuda-nos a enxergar, escutar e acolher essas pessoas, respeitar a diferença com essas pessoas e trazer novamente para perto essas pessoas, para viver amizades espirituais também com essas pessoas. Mas leva-nos além também, leva-nos adiante, leva-nos para fora das nossas casas e dos nossos locais, para que possamos também encontrar tantas outras pessoas que estão gritando por socorro e clamando por ajuda por todos os lugares que nós passamos, para que possamos ajudá-las, que possamos carregá-las, para que possamos ajudar o Senhor a curar e a perdoar cada uma delas. Para que dessa forma, por onde nós passarmos, por onde nós vivermos, em tudo que nós fizermos, as pessoas possam ver a nossa fé, a fé deles, a fé que não é minha, mas a fé que é nossa, porque vem do Senhor. Eu oro ao Senhor, eu peço por cada irmão e por cada irmã que está aqui essa noite. Eu entrego mais uma vez as nossas vidas ao Senhor, reconhecendo que precisamos do Senhor e que é só o Senhor que tem condições de cuidar das nossas vidas. E eu faço isso com muita alegria e no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e que Deus abençoe a sua família e a sua casa. Amém.